Ciro, eu estou vendo um monte de gente perguntando aqui sobre a questão da privatização da água. Antes de te passar a bola, deixa eu fazer um comentário em relação à privatização de uma forma geral. As pessoas têm que entender o seguinte, gente. Estado não gasta. Estado escolhe de quem ele tira dinheiro e para onde vai parar esse dinheiro. E neste para onde vai parar o dinheiro, o que ele faz no meio desse processo? Então, ele pode dar ou contratar um serviço. Mas, do mesmo jeito, é o dinheiro que chegou no Estado, chegando na mão de alguém, em troca de um serviço, de um produto, de construir alguma coisa, ou em troca de nada. Em troca de nada. Por exemplo, quando ele paga os juros da dívida. Ele deu ali o dinheiro para pagar os juros da dívida e ninguém teve nada em troca disso. O Bolsa Família, ele deu o dinheiro ali e ninguém teve nada em troca disso. Qual a diferença dos dois? O dinheiro que vai lá para os juros da dívida acaba a maior parte dele em pessoas muito ricas, elas nem gastam esse dinheiro, nem mudam a qualidade de vida delas com isso. No Bolsa Família, as pessoas que ganham esse dinheiro gastam 100% desse dinheiro que volta para a economia e elas mudam a qualidade de vida delas. Além disso, você pode, em vez de dar o dinheiro, contratar as pessoas para serviços públicos, por exemplo, para ser um defensor público, ou para dar aula como um professor, para ser um enfermeiro, atuar no hospital, e isso é fluxo que passa pelo Estado e chega nas pessoas. Todas as vezes que você privatiza um serviço, as pessoas, alguém tem que pagar pelo serviço. Então, por exemplo, se a água, vamos pegar o exemplo da água para a gente entrar na questão da água. Se a água ela é um serviço que o Estado oferece, alguém está pagando pelas pessoas que estão trabalhando, cavando, botando os tubos, levando, medindo, etc. Quem está pagando? Todos estão pagando. E como estão pagando? O Estado escolhe. Porque é o Estado que define como vai ser esse todos estão pagando. Então, o Estado pode criar mecanismo para aqueles que têm uma vida muito privilegiada, subsidiar aqueles que vivem numa situação muito difícil. Se você privatiza, como é que é? Aí é o seguinte, o pobre vai ter que pagar pela água que ele está recebendo. E aí, provavelmente, vai ser mais caro, porque você tem a figura, apesar de você poder ganhar ali em produtividade, etc., você tem a figura do lucro, então você tem que atender a questão do lucro, e a empresa vai ter os acionistas que sempre querem mais rentabilidade, return on equity, etc., então você tem essa pressão para uma lucratividade cada vez maior, o que normalmente faz ou as pessoas que trabalham nesse setor ganharem menos, ou as que pagam pelo serviço pagarem mais, e não é à toa que você pega na França, mais de 100 empresas foram remunicipalizadas ao longo dos últimos anos, e você vai continuar pagando, só que os ricos não vão mais subsidiar os pobres vão pagar esse serviço inteiro. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais serviços que são essenciais e que deveriam ser pagos por toda a sociedade e o Estado controlar quem vai subsidiar quem para que todos tenham acesso, eu sou absolutamente contrário à questão da privatização. Na água, especificamente, a gente tem uma questão que é o elemento mais vital que existe, somos 70% formados de água, e o Brasil tem esse tesouro porque é o país com a maior quantidade de água potável do mundo. Então, isso eu vejo como um perigo muito grande. Então, fiz toda aqui a minha colocação sobre a questão da privatização ou estatização da água. Sobre o que foi votado ontem, eu não tenho uma opinião formada ainda, porque eu não estudei o que foi votado ontem. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar aqui. Segundo ponto, as pessoas estão falando que o Ciro Gomes votou a favor da privatização. O Ciro Gomes não vota, gente. O Ciro Gomes, ele não é deputado, ele não é senador, ele está aqui no nosso debate, ele já foi tudo isso, já foi prefeito, governador, ministro, deputado, já foi tudo, mas ele não votou, então eu só queria deixar isso também muito claro para as pessoas e perguntar a sua opinião sobre as duas coisas que para mim são separadas. Você é a favor que se privatize o sistema de água e esgoto? E tem um último ponto que eu esqueci de falar, o conflito de interesse. A empresa ganha mais quando você consome mais água e quando você gera mais esgoto. Isso se falou muito na Europa. No mundo que você quer que as pessoas consumam menos água e produzam menos esgoto. Então tem ainda esse problema de conflito de interesse quando você privatiza. Então, se você é a favor ou contra isso. E segundo, se você sabe o que foi votado ontem, até para eu aprender um pouco, porque eu não tive tempo para estudar. Estou vendo 1 milhão de coisas, não dá para ver tudo no detalhe. Eu estou começando a entender o que foi votado ontem a partir de ontem de madrugada. Porque, de fato, a minha cabeça está nessas urgências. O drama da pandemia, né, o desastre de termos o Ministério da Saúde ocupado por um general da ativa e que ocupou todo o corpo técnico do Ministério da Saúde com 23 militares, nenhum deles, a partir do ministro, com qualquer experiência em saúde pública. E a diferença entre um Ministério da Saúde e um governo preocupado em linha com as melhores práticas indicadas pela comunidade científica pode ser 100 mil pessoas que vão deixar de morrer ou vão morrer
Portanto, a minha cabeça está muito comprometida com isso. Estou assim, absolutamente preocupado com a destruição dos empregos e das empresas brasileiras. Isso também é uma fatalidade que pode ser revertida ou atenuada em larga escala. Entretanto, ontem à noite eu comecei a sentir cobranças aqui, porque o meu irmão, o senador Cid Gomes, né, votou a favor desse marco, esse novo marco do saneamento. Aí eu preciso agora, se você me permitir, não era a pergunta, mas assim, ó, eu preciso que as pessoas entendam bem que o senador Cid Gomes não precisa, não deve e não vai fazer consulta a mim para exercitar o mandato dele. O Cid Gomes é um homem de Estado de altíssima qualificação, tem uma vida de extraordinárias realizações, tem espírito público, é absolutamente honrado, e ninguém duvide que o voto dele sempre será explicado em linha com as convicções republicanas e de interesse popular verdadeiro na cabeça e na convicção dele. Portanto, ele não me perguntou, não precisava me perguntar, porque ele é senador e eu não sou senador. Então, vamos ter clareza disso. Entretanto, eu fui estudar de madrugada para cá, e aí tem algumas mentiras. Tem uma turma que está no não li e não gostei. Então, tem a turma do não li e não gostei, que é, infelizmente, consequência de um debate político vil, pusilânime, que faz uma aposta no preconceito e na ignorância das pessoas. A minha aposta é na inteligência das pessoas. Por isso eu me obrigo a falar mais, a explicar, a mostrar para as pessoas. Então tem a turma do não vi e não gostei, que eu considero de boa fé. Entretanto, tem a turma da mentira, pura e simples. Aí começa agora a mentira. O marco regulatório que foi votado ontem privatiza a água? Mentira. Por que é mentira? Porque não precisa marco nenhum para privatizar a água no Brasil. Hoje, a legislação brasileira já permite a privatização, desde que haja uma lei, se a concessionária for do Estado, uma lei estadual, se a concessionária for originalmente do município, que é a quem pertence a outorga por deliberação constitucional, é dos municípios. Eles também podem privatizar dependendo de uma lei. Então, ontem não houve votação de privatização. Mas como? Estão dizendo que sim. O que aconteceu ali até agora? Eu estou estudando ainda, tenho vários especialistas me ajudando, porque eu costumo dar opinião qualificada, não pela minha inteligência, mas porque consulto quem entende melhor, porque eu não estava dedicado a refletir sobre isso. O que aconteceu ontem? Aconteceu ontem uma inovação que eu percebi até agora. Qual é a inovação? É que os municípios que têm a titularidade da água e esgotamento sanitário, do saneamento básico, por outorga constitucional, se eles quiserem, por mera lei municipal, eles podem entregar essas companhias municipais, ou serviço municipal que não exista, para uma companhia estadual. Essa lei determina agora que eles não podem entregar pura e simplesmente a companhia estadual, seja ela pública ou privada, que os municípios agora estão obrigados a licitar. E essa licitação não exclui companhias públicas de competir. Então, isto não privatiza nem deixa de privatizar, facilita para os municípios, eventualmente isso pode ser um erro, enfim, podemos discutir isso, mas é mentira que esse marco regulatório privatiza a água, privatiza o saneamento básico. Não existe nenhuma inovação nessa direção. A outra inovação que eu considero razoável é que permite que consórcios de municípios se reúnam para fazer uma companhia só. Isso também é uma coisa nova, porque a outorga constitucional é para município pequeno. E o imobilizado de uma estação elevatória, de uma estação de tratamento, é muito caro. Então, a esmagadora maioria dos pequenos municípios brasileiros não tem. E agora essa lei permite, portanto, é uma inovação interessante, não necessariamente privado, público mesmo, a concessão permanece pública e tal. E aí, o que vamos agora no exame? Eu fui governador do Ceará, a minha opinião agora sobre privatização. Eu governei o Ceará. A minha companhia do Estado do Ceará é pública. E eu fiz a maior obra de saneamento básico do Brasil. Eu peguei Fortaleza, que é a quinta cidade brasileira, com 13% dos domicílios, e deixei com 67% dos domicílios com saneamento básico, água e esgotamento sanitário. Portanto, e tudo público, com investimento público, nunca privatizamos, nem sequer, porque é uma companhia lucrativa, mas nós usamos esse lucro para fazer subsídio cruzado, cobrar tarifa social em alguns lugares e financiar, sem aumento de tarifa, os municípios deficitários. Segue sendo assim. O Cid governou o Ceará por 2 mandatos. Nunca privatizou nada e me bate o recorde de saneamento básico feito com dinheiro público, garantindo, porque Fortaleza cresceu muito, ninguém fez tanto quanto nós fizemos. Eu fiz o saneamento de Juazeiro do Norte, o Cid fez o saneamento de Sobral, tudo com o órgão. O Cid foi prefeito de Sobral, o serviço lá é público municipal.
Não tem negócio de economia mista, inclusive, é uma autarquia 100% pública. Portanto, o Cid nunca foi a favor, e na declaração de voto dele, ele diz que é a favor da manutenção pública do serviço de saneamento básico. E não é por preconceito, é por algumas questões que você acabou de destacar, que eu vou repetir. O saneamento básico é um valor que só vale se tiver para todos. Mas não é só porque é justo que tenha para todos, é que o Vibrião da Cólera não conhece, não é? Não, vamos pegar o Rio de Janeiro. Você tem uma rua que separa a Rocinha de São Conrado. São Conrado é o condomínio, é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, ou um dos mais ricos, onde mora a grande burguesia brasileira do Rio de Janeiro, e do outro lado está a Rocinha. Se eu faço saneamento básico em São Conrado e não faço na Rocinha, o Vibrião da Cólera vai atravessar a rua por baixo ou por cima e vai contaminar São Conrado. Então é uma grande bobagem imaginar. Segundo, privatizar. Aí depende da molecagem que está em vigor ou não no Brasil. Por quê? Se a gente privatizar com as concessionárias privadas remunerando o imobilizado e assumindo o compromisso com a universalização e com uma tarifa social, né, com subsídio cruzado para o pobre, como hoje as companhias públicas faz, a SEDAI faz, a Copasa em Minas Gerais faz, a CAGES do Ceará faz, eu não vejo problema. Só que isso é mentira, não vai acontecer. Nenhuma empresa privada vai remunerar o imobilizado de... Imagina, o Rio de Janeiro era a capital. Se você anda no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, onde eu morei, as tampas de esgoto, ali embaixo, quem for observar agora, vê lá, governo federal. Porque o saneamento básico foi feito ali no começo, ainda com Dom João VI começou. Você imagina se alguma companhia privada vai indenizar esse imobilizado centenário, não é? E aí eles querem o mobilizado de graça e ficar pela manutenção. E a manutenção vai dar um problema, como você já falou, de duas naturezas. Primeiro, nós precisamos dramaticamente economizar água e diminuir a emissão de poluentes. A companhia privada vai querer vender mais água e que mais esgoto seja produzido para que ela fature, porque essa é a lógica do seu faturamento. E a segunda grande questão é que, na hora de fazer o subsídio cruzado, ela não vai fazer manutenção das áreas pobres. Gradualmente, as áreas pobres vão decair e esgoto é o seguinte, ou faz manutenção todo dia, toda hora, ou simplesmente ele deixa de existir em poucos meses. Isso, aqui quem já fez muito saneamento básico, porque tem infiltração, tem não sei o quê, as pessoas ligam a água de esgoto na galeria pluvial, é um inferno. Se você não tiver o setor público ali preocupado com outra coisa que não seja lucro, isso vira uma tragédia muito grande. Aí vai privatizar o aquífero Guarani, não tem nada na norma que permita isso, nada, zero. Eu vou ler de novo, são 26 artigos, mas não tem nada. Privatizar as águas da Amazônia, pica, não tem nada, pura mentira. Né? E, infelizmente, feita por gente que privatizou o Estado, que entregou a Caixa Econômica para o Gedel, entregou Furnas para o Eduardo Cunha, entregou o Porto de Santos para o Michel Temer. Esses bandidos que desmoralizaram as estatais brasileiras na roubalheira é que estão espalhando esse terror aí, desqualificando gente que é séria. Volto a dizer, o Cid governou o Ceará por 2 mandatos, aliados nossos governam o Ceará por mais 2 mandatos, eu governei lá atrás e nunca privatizamos nada, de coisa nenhuma companhia, quanto menos de esgoto. Portanto, é completamente mentirosa esse terror. E esse tema que você falou é um tema que, quando eu estudei a questão na Europa e do porquê da remunicipalização, ele é recorrente, né? Ou seja, você não tem a manutenção, porque a manutenção é muito cara, e as pessoas, quando elas não podem pagar, em tese, a empresa não poderia cortar a água, porque é algo fundamental para elas. Mas elas cortam mesmo assim, desafiam. Essa lei na Europa, imagina no Brasil, né? Essa lei traz isso, a proibição de cortar o serviço. Mas elas cortam. É isso. Na Europa, corta. Na França, na Alemanha, no Brasil não vai cortar? Olha, eu me lembro, eu fiz o saneamento básico de Juazeiro do Norte, que é a segunda cidade depois de Fortaleza, no Ceará. E quando acabamos, depois eu aprendi que a gente tinha que ter feito um grande debate, uma grande discussão. Então, Juazeiro é uma cidade extraordinária, uma cidade que tem um fluxo de pessoas para visitar, fazer a romaria do Padre Cícero, etc. Uma cidade extraordinária, uma cidade muito interessante, rica e tal. Mas como a gente fez de cima para baixo, sem discutir, sem amadurecer com a população, eu imaginava, pronto o sistema de saneamento, aquela água podre que corre nas ruas de Juazeiro vai sumir. Que nada. As pessoas simplesmente não conectavam o esgoto porque não queriam pagar a taxa.